Olá, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Você está no canal do Hangar 6, Instituto Cristão de Educação e Cuidado. Muito mais do que informação, nosso intuito é promover transformação por meio do conhecimento bíblico. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. Nós estamos começando hoje uma série de 3 vídeos, uma minissérie falando sobre crescimento e maturidade cristã. Bom, siga-nos também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, para acompanhar um pouquinho mais do nosso trabalho e também para ajudar a divulgar aquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar, nos comentar, nos falar sobre crescimento espiritual, sobre maturidade cristã. Bom, segundo as escrituras sagradas, segundo a teologia bíblica, crescimento espiritual a gente também chama de maturidade cristã, que é o crescimento tanto na espiritualidade como na prática moral das escrituras. A pessoa ela vai se tornando mais parecida com Jesus em seu caráter, em suas ações, e isso envolve também o desenvolvimento de virtudes como amor, como paciência, humildade, perdão, além de um profundo entendimento da Bíblia Sagrada e uma vida dedicada à prática da fé. É trazer o que a Bíblia traz para o nosso dia a dia. E se a gente pudesse resumir maturidade cristã, ou crescimento espiritual, é seguir firme no caminho de Jesus, crescendo e amadurecendo nos valores cristãos, de tal modo que progressivamente a gente vai se parecendo cada vez um pouquinho mais com Jesus. Esse é o nosso convite. Venha estudar, venha compreender um pouco mais, porque crescer, desenvolver maturidade cristã é um imperativo de Deus. Eu quero ler para você, estou aqui com a Bíblia aberta, 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. O apóstolo Pedro diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. O apóstolo Pedro também escreve na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 18, ele diz o seguinte: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, nós vemos aqui o convite e uma exortação clara. E quando nós pensamos que o crescimento é um imperativo de Deus para as nossas vidas, nós precisamos lembrar que imperativo, esse vocábulo, ele dá a ideia de uma ordem, de uma exortação. E a exortação de Pedro, na segunda carta, capítulo 3, verso 18, é: crescei na graça e no conhecimento. E como nós podemos fazer isso? Por que precisamos nos preocupar com isso? Porque quem nasce deve crescer. E crescer é um processo natural de quem tem uma vida saudável. Se compararmos na vida física, é natural que ao nascer uma criança, os pais acompanhem o seu crescimento. Se perceberem que isso não está acontecendo, logo isso é um sinal de alerta, tem que procurar o médico, tem que investigar. Por que não está crescendo? Não está crescendo esse bebê. E pensando na vida cristã, na caminhada de fé, não é natural alguém ter 1 ano, 3, 5, 10, 15 anos de encontro com Cristo e permanecer na imaturidade, permanecer na infantilidade dos conceitos, princípios e valores. E então, crescer é um imperativo, é uma exortação e um aspecto natural da vida. 1 Pedro 2,2, repetindo aqui: cresçam e se desenvolvam na fé. Se nós olharmos para o exemplo de Cristo, que é o nosso modelo, Deus deseja que nós possamos crescer na espiritualidade. Todo crente tem que atingir a maturidade espiritual, tem que se parecer à medida do tempo em que passa na comunhão com a igreja, no estudo das escrituras sagradas. Ele precisa tornar-se cada vez mais parecido com Jesus. Lucas, capítulo 1,
verso 80, diz que o menino crescia e se fortalecia no Espírito, falando sobre João Batista. No capítulo 2, verso 40, falando sobre Jesus, o mesmo evangelista diz que o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Mais adiante, lá no capítulo 2 ainda, verso 52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus teve um crescimento integral. Então nós precisamos observar Jesus como modelo, entendendo que é um imperativo de Deus, entendendo que é algo natural da vida cristã. Nós precisamos nos preocupar com o crescimento. E aqui eu gostaria de começar falando sobre crescer em sabedoria. Se você ler Provérbios, capítulo 1, do verso 1 até o verso 7, você vai descobrir muitas faces da sabedoria ali. Mas a sabedoria ela pode ser adquirida também pela vivência, as experiências de vida que nós vamos acumulando, essa maturidade vivencial. Pela observação é um outro modo, pelos estudos, pela reflexão. A verdadeira sabedoria, à luz do livro de Provérbios, ela vem de Deus. E a fonte de sabedoria está na Bíblia Sagrada. Então, para nós termos esse crescimento em sabedoria, nós precisamos ter uma prática não só de leitura bíblica, mas de estudo, procurar compreender de fato o que a Bíblia está dizendo. Lucas 2,52 diz que Jesus também crescia em estatura. E aqui eu quero falar sobre esse crescimento físico. O crescimento físico ele se dá por meio de um cuidado com o corpo. E aí está algo que talvez nós, quando pensamos no ambiente da fé, no ambiente cristão, nós muitas vezes nos preocupamos em crescer em sabedoria, crescer em entendimento da palavra de Deus, crescer em espiritualidade, mas negligenciamos o corpo físico. E nós precisamos lembrar de que nós somos templo do Espírito Santo. Paulo deixa claro isso, né? O Espírito Santo está em nós, ele habita em nós. Primeira carta aos Colossenses, capítulo 6, verso 19. Deus lhe deu um corpo, me deu um corpo maravilhoso e que eu preciso cuidar dele. E a gente chama isso de mordomia do corpo. Como que a gente cresce no cuidado do corpo? Uma alimentação mais saudável, aquele lanche constante após o culto de domingo à noite precisa ser repensado. Uma higiene diária com o corpo, sono, descanso ao corpo no tempo que o corpo precisa. Nós precisamos cuidar melhor do templo. As atividades físicas promovem uma qualidade de vida, o uso dos recursos naturais, a boa hidratação, a luz solar, o estar em conexão com a natureza, também é uma forma de crescimento. É um crescimento saudável. Eu não vou recordar aqui quem disse, mas um grande pregador, certa vez, e se não me falha a memória, foi Spurgeon, ele disse, Deus me deu uma mensagem a pregar, a mensagem para proclamar ao mundo. Eu matei o cavalo e não posso entregar a mensagem. O que ele estava dizendo dessa falta de cuidado com o corpo? Se nós negligenciarmos o crescimento no cuidado físico, pessoal, nós também nos colocaremos em momentos ou em situações de fragilidade, de enfermidades. E aí, eu quero que você preste bem atenção no que eu estou dizendo. Não chame de luta aquilo que foi causado por negligência. Não chame de provação aquilo que nós plantamos pelo descuido com o nosso corpo. Um terceiro aspecto do crescimento aqui é crescer na graça. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 da segunda carta, verso 18, ele diz, antes crescei na graça. Professor, como é que eu cresço na graça? Bom, quando você emprega os recursos espirituais que Deus disponibilizou a você, você está submetendo-se a esse crescimento na graça. Então, o estudo bíblico, a meditação, a prática da palavra de Deus, esses são meios
de crescer na graça. Um outro meio de crescimento na graça se dá por meio da oração. Uma vida de oração sincera, genuína, de todo o coração, com a consciência do que estamos de fato fazendo. Uma outra forma de crescer na graça é o cumprimento da lei do amor. É o serviço cristão. Quando você oferece seus dons, seus talentos, suas habilidades em favor do outro, você também está trilhando um caminho de crescimento na graça. E eu queria destacar aqui um último tipo de crescimento que nós precisamos observar, que está lá ainda em 2 Pedro 3,18 e também Oséias 6, verso 3, que é crescer no conhecimento da palavra de Deus. Lembre-se, crescer, ele exige tempo, ele requer esforço, ele significa mudanças que são necessárias. E o crescimento só vai acontecer na graça e no conhecimento se for intencional. Eu preciso desejar isso. E Mateus 22, verso 29, Jesus dá uma resposta quando interrogado pelos saduceus. E isso aplica-se também a hoje. Jesus diz assim: vocês erram ou errais não conhecendo as Escrituras, que é a mesma fala do profeta Oséias no capítulo 6, no verso 3. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento, lhe falta entendimento. Como nós somos tão desatentos a isso que as Escrituras nos diz. Se a verdade nos liberta, o conhecer a verdade liberta, o fato de eu desconhecer pode permitir que eu esteja em cadeias mentais, emocionais ou espirituais. Se o conhecimento liberta, a ignorância, o fato de desconhecer, aprisiona. E o meu desejo aqui é que você compreenda isso. E Paulo dizendo a Timóteo, na primeira carta, capítulo 1, verso 2, ele diz o seguinte: permaneça naquilo que aprendestes, as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. E aí ele escreve ainda na segunda carta, capítulo 3, verso 14 em diante, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Primeiro capítulo da carta aos Colossenses, no verso 10, ele continua dizendo sobre crescer no pleno conhecimento de Deus. E esse é um grande desafio que nós temos. Nós não dormimos após um culto abençoado e na manhã seguinte a gente acorda com a Bíblia na cabeça, uma compreensão extraordinária. Não! Tudo isso exige uma intencionalidade, exige um tempo, uma dedicação, um esforço, exige mudanças. Bom, crescer no conhecimento significa crescer no conhecimento da Bíblia Sagrada, crescer no conhecimento na relação com Deus Pai, com Jesus Cristo, na relação com o Espírito Santo. E esses dois crescimentos, crescimento bíblico e crescimento no conhecimento de Deus, só se dá por dois meios. Primeiro, pelo estudo sério das Escrituras Sagradas. E segundo, por meio da obediência à palavra de Deus. Bom, crescer é um imperativo, acabamos de pensar sobre isso. Agora cabe a mim e a você desejar e caminhar em direção a esse crescimento. Cresça, o meu desejo é que você se desenvolva espiritualmente, que você alcance essa maturidade integral, crescendo na sabedoria, crescendo no cuidado com a estatura, com o corpo físico, crescendo na graça, crescendo no conhecimento da palavra de Deus e crescendo também no relacionamento com Deus. Lembre-se, crescer é um imperativo divino, é uma ordem. Crescei na graça. É isso que o apóstolo Pedro vai nos dizer. Deus te abençoe, um grande abraço, pense nisso, tem dúvidas? Deixa no comentário que a gente vai respondendo.
Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.